tá? A velocidade inicial, como ele sai do repouso, é zero também. E minha posição final, que é a altura, né? Vai ficar gt² sobre 2. Tá? Então, a altura que ele está é gt² sobre 2. Tudo bem? Lembrando que começa do zero aqui, né? Tá? Então, a posição inicial é zero, a posição final é h. Tá? Então, no tempo zero, ele está aqui. E no tempo final, ele está aqui embaixo. Tudo bem? Então, a gente costuma isolar isso aqui para ver o tempo de queda. Como é que fica o tempo de queda? Vou mexer na formulinha aqui, né? Ó, h igual a gt² sobre 2. Então, só que aqui é o tempo de queda, né? Então, vou passar o 2 multiplicando. 2h igual a g vezes tempo de queda ao quadrado. Passar o g dividindo. 2h sobre g igual ao tempo de queda ao quadrado. Então, meu tempo de queda vai ficar raiz de 2h sobre g. Tá? Então, esse aí é o tempo do objeto em queda livre. Tudo bem? E dá para a gente aplicar também o Torricelli. Como é que fica o Torricelli aqui? V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes H. 2 vezes A, né? Vou colocar o G ainda. Velocidade inicial é zero. Então, a gente fica com velocidade é 2 vezes a gravidade vezes a altura. Tem H, é delta S. Agora que eu botei o H aqui, né? Delta S. Então, meu delta S, posição final, menos posição inicial, que é zero. Então, fica 2GH. Tá? Então, na minha velocidade final aqui embaixo, ó, aqui embaixo, quando eu chegar com uma velocidade V, essa velocidade V é 2 vezes a gravidade vezes a altura. Tá? Bom, precisa decorar esse monte de fórmula aí? Não. Se você quiser, você pode até decorar, mas ali, aqui, mas eu acho que não tem necessidade. Esses movimentos com relação da gravidade, vocês vão ver na apostila que vai ter um monte de formulinha que ele vai jogando, ele vai deduzindo ela com base nas que eu fiz aqui, né? As condições iniciais do lançamento, do movimento. Tá? Então você não precisa ficar decorando tudo, porque se as condições iniciais forem as mesmas, você vai aplicar os mesmos raciocínios que eu fiz aqui. Tá? Somente quando a gente for fazer outros tipos de lançamento mesmo, né, vai ter mais formulinhas, só que as condições iniciais aqui é tudo a mesma, né? Tá? Então, é, assim, dando a dica, né, que você não precisa decorar essas fórmulas. Você entender como é que você, da onde que sai cada uma, né? Você deduz elas na hora. Então, aqui, né? Velocidade, gravidade vezes o tempo. Dá até pra gente relacionar aqui, né? Tá? Peraí, vamos olhar. Aqui. Tem o V quadrado, né? O V quadrado aqui. Tá? Bom, então é isso. Inclusive, se você jogar essa formulinha nessa, né, você vai acabar caindo aqui. Tá? Bom, vamos lá. Algumas considerações sobre o movimento de queda livre. Tá? Quando a gente faz esses movimentos sob a ação da gravidade, a gente acaba desconsiderando a resistência do ar. Tá? Como assim? Bom, o objeto ele vai cair, tá? Só que não vai ter o ar, se você desconsidera o ar agindo nele. Por quê? Porque o ar ele é um freio para o objeto. Tá?
Então, se você pegar uma altura muito grande, tá? A velocidade final do objeto não vai ser essa daqui. Tá? Por quê? Porque durante a queda, esse corpo não vai conseguir cair exatamente com a aceleração da gravidade, porque ele vai perder essa aceleração por conta da resistência do ar. O ar ele vai brecar ele, tá? Se o ar não brecasse, o paraquedas não funcionava, né? Como é que o paraquedas funciona? O paraquedas ele abre aquele tecido lá, né, aquela lona, para fazer uma resistência com o ar, tá? E o paraquedas ele vai diminuir tanto a resistência do ar que ele vai cair sem aceleração. Então, o paraquedas faz com que o paraquedista caia com velocidade constante, tá? Então, o paraquedas ele vai diminuir tanto a aceleração da gravidade que ele nem cai mais acelerado, ele cai com velocidade constante, tá? Então, todos os cálculos que a gente vai fazer sobre a ação da gravidade, a gente acaba desconsiderando o atrito e a resistência do ar. O atrito com o ar, né? Tá? A gente desconsidera a resistência do ar. Tá? Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, uma folha de papel e um caderno e soltar eles, você vai ver que o caderno cai primeiro. A folha de papel vai ficar fazendo aquele movimento assim, né, até cair no chão. Por quê? Como a massa do caderno é maior, ele é mais maciço, né? A resistência do ar vai agir menos nele, então ele vai cair, tá? Então, quanto maior for a massa do objeto, tá? Menos ação dessa resistência do ar ele vai ter. E também tem a aerodinâmica, né? Tá? Se você soltar um objeto tipo a caneta, ela vai cair com a ponta assim, né? A caneta ela vai rasgando assim a resistência do ar. Então ela vai ter menos efeito da resistência do ar. Então tem todo, quando a gente fala de lançamento sobre a ação da gravidade, tem todo o problema da aerodinâmica. Tá? A aerodinâmica é por conta do ar mesmo, que o ar é o freio do movimento. Tá? Quando a gente estuda aqui, então, a gente faz os cálculos desconsiderando a gravidade, a resistência do ar. É só sobre a ação da gravidade. Tá? Para alguns casos, então, você consegue fazer essa aproximação. Tipo, você vai soltar o objeto de uma altura muito pequena. Tá? Se a altura for muito pequena, você consegue desconsiderar a resistência do ar. Tá? Se o objeto for muito grande, tiver uma massa muito grande ou for aerodinâmico, você consegue também desconsiderar a resistência do ar. Tá? Agora, você vai soltar alguma coisa, por exemplo, do alto de um prédio, soltar o caderno de um alto de um prédio, aí a resistência do ar já vai agir nele. Tá? Porque a queda é muito grande, muito alta, né? E aí ele já não vai conseguir, ele não vai chegar exatamente no chão com essa velocidade aqui ou com esse tempo aqui. Tá? Então, essa velocidade, esse tempo, é considerando que não tem resistência do ar. Ele vai cair exclusivamente sobre a ação da gravidade. Tudo bem? Bom, a mesma coisa, por exemplo, é a chuva, né? A gotícula de água ela é muito pequenininha, muito levinha. Ela chega aqui no chão com uma velocidade constante. Se não tivesse a resistência do ar para frear essa chuva aí, a chuva ia ser uma metralhadora, né? Ia quebrar telhado, ia quebrar chão, ia matar as pessoas, porque aí os pingos de água, apesar de ser muito pequenininho, eles iam ganhar uma velocidade muito grande caindo lá de cima da atmosfera. Tá? Então a resistência do ar ela freia esses pingos de chuva, essas gotículas de água, né? E aí eles vão chegar aqui no chão com uma velocidade constante. Tá? Então, lembra que quando a gente vai falando, então, dos lançamentos, desconsiderando a resistência do ar. Todos os exercícios que a gente vai ver, ele vai falar lá para desconsiderar a resistência do ar. Tá? Se você quiser considerar a resistência do ar, aí o cálculo ele é mais avançado, né? Aí já é um cálculo de nível superior, tá? E ele não vai envolver só a cinemática, ele vai envolver toda a parte também de forças. Então, já é um pouquinho mais puxado aí. Tudo bem? Bom, mais um detalhe aí, né? Todo esse estudo de lançamento sobre a ação da gravidade e tal foi feito pelo Galileu. Galileu Galilei, tá? Foi no século XVI aproximadamente. E aí ele fez todo esse estudo de queda ali, ele que fez. Ele jogou vários objetos, tem aquelas histórias que ele subiu na Torre de Pisa e jogou uma pedra com martelo, né? Dá para ver que do alto da Torre de Pisa, o martelo, como ele tem uma massa maior, né? Ele cai direto e a pena demora para cair, tá?
E esse experimento do Galileu ele foi reproduzido na Lua, né, com astronautas. Vamos ver o que acontece sem a resistência do ar. Porque a Lua não tem atmosfera, né? Eles fizeram, jogaram lá o martelo e a pena e os dois caíram juntos ali na Lua. Tá? Porque não tem o ar ali para frear a pena, né? Bom, nós temos a relação de Galileu para a queda livre. Tá? O Galileu ele descobriu uma relação do movimento em queda livre, exclusivamente aqui para a queda livre. O que ele percebeu? A cada segundo que o objeto cai, tá? A distância que ele está caindo por segundo, por intervalo de tempo igual, tá? Ele age numa progressão aritmética. Tá? Vocês já estudaram progressão aritmética, PA? Já, senhor. Já. Então, é assim, ó. Você vai soltar um objeto da queda livre aqui. A cada intervalo de tempo igual, ele vai cair uma certa distância que está em uma progressão aritmética de razão 2. Tá? Então, aqui, ó, no primeiro segundo, primeiro ΔT pode ser um segundo. No primeiro ΔT, ele caiu uma distância D. Tá? Então, no primeiro intervalo de tempo que você mediu, pode ser um segundo, por exemplo. Então, no intervalo de um segundo, o objeto caiu uma distância D. Tá? No próximo intervalo de tempo, que pode ser um segundo também, ele vai cair uma distância 3D. Mais ou menos aqui. Então, no próximo intervalo de tempo, que é o mesmo que esse, ele cai uma distância 3D. Tudo bem? Então, a cada segundo que passa, a distância que ele cai vai aumentar de 2D. Então, aqui, ele caiu no próximo segundo, né? No próximo ΔT, ele vai cair uma distância 5D. Então, a cada intervalo de tempo que vai passando, essa distância vai aumentando. D, 3D, 5D, 7D. São sempre os números ímpares, né? Seria uma progressão aritmética de razão 2. Começa com D, aí depois 3D, mais 2D, né? 5D, aí por aí vai. Tá? E só vale para o corpo em queda livre, que ele parte do repouso. Se a gente pegar a aceleração da gravidade, né? Que é 10 metros por segundo ao quadrado aproximadamente, tá? No primeiro segundo, ele cai 10 metros. Não cai 10 metros. Tem que fazer o cálculo. Ele cai do repouso, né? Mas vamos dar um exemplo. Que se no primeiro segundo ele cai 10 metros, o objeto caiu 10 metros. No próximo segundo, ele vai cair 30 metros. No próximo segundo, ele cai 50 metros. Tá? Então, nesses 3 segundos aqui, quanto que ele caiu? 50 mais 30 mais 10. Em 3 segundos, ele cai 80 metros. Tá? Então, a gente tem essa progressão aritmética aí. A cada ΔT que vai passando, ele vai cair uma distância que é 2D maior que a anterior. Tá? Aí você pode fazer aquelas somas de PA, né? Soma de progressão aritmética. Primeiro é D, depois 2, 3D, 5D, aí você, depois de 50 segundos, aí você faz lá a progressão. Primeiro termo D, razão 2D, quanto que ele caiu. Tudo bem? Então isso aqui é uma progressão aritmética. É difícil cair isso daí em prova, por exemplo, mas se você lembrar disso, tem várias questões que você resolve muito fácil. Tá? Por quê? Porque esse cálculo aqui do D, do D, 3D, 5D, você até consegue resolver usando as equações do MOVE. O sorvetão, o VOAT, dá para você deduzir isso daí. Só que é muito mais trabalhoso você ficar pensando em intervalos de tempo dessas distâncias aí. Tá? Então, é possível essa dedução, mas é muito mais trabalhoso. Tá? Bom, vamos lá. Pessoal, alguma dúvida aqui? Quem quer perguntar alguma coisa? Não, senhor, pode prosseguir. Vamos pegar um exercício resolvido, então. Vou apagar aqui.
Página 237. Vamos fazer o resolvido 1 aí, ó. Um garoto caiu de um muro de 3,2 metros de altura. Determine o tempo que ele demorou para chegar ao chão e sua velocidade imediatamente antes de colidir com o solo. Nossa, 3,2, o coitado vai se esborrachar no chão. Provavelmente vai fraturar aí. Mas vamos lá. Então o garoto estava em cima do muro, né? O moleque subiu no muro de 3,2 metros. Aí o moleque vai cair. Cai no repouso, né? Tá? Ele quer saber, então, o tempo que ele demorou para chegar e a velocidade que ele chega no chão. Bom, ele vai estar caindo sob a ação da gravidade. O exercício falou a aceleração? Falou. Ele falou que a aceleração da gravidade é 10. Tá? Todos os vários exercícios colocam a gravidade de 10. Né? Algum outro coloca a gravidade de 9,8 e um outro nem põe o valor da gravidade. Tá? Que às vezes você não precisa colocar, quer dizer, vai sumir a gravidade no decorrer da resolução, ou você põe a gravidade de 10, né? Se for no planeta Terra, lógico. Tá? Bom, vamos lá. Vamos lembrar as formulinhas que a gente tem. Watt, sorvetão, e o Torricelli. Bem? Bom, nesses problemas assim, você tem que identificar qual formulinha você quer usar. Você tem que dar uma olhada e ver, ó, qual formulinha que eu vou usar aí? Por onde que eu começo? Vamos perguntar o que ele quer. Tá? O que ele quer aí? Ele quer o tempo de queda e a velocidade final. Bom, se eu for pegar o watt aqui, a velocidade final ele quer. E o tempo ele quer. Ferrou. Watt você já não usa mais. Porque você não tem dois dados aqui, né? Você não tem o V0 e o T. Bom, consigo usar o sorvetão? Bom, se eu colocar aqui a altura inicial, aqui, ó, a posição inicial é 0 e a posição final é 3,2 metros, eu consigo usar, né? Porque ele parte do repouso, a velocidade inicial é 0 e a gravidade é 10. Tá? Vamos usar então o sorvetão? Então, o sorvetão vai ficar posição final 3,2, posição inicial 0, mais V0, 0 vezes T, mais a aceleração da gravidade, que é 10, vezes T quadrado sobre 2. Então vai ficar 3,2 igual. Aqui corta, né? Aqui vai dar 5 vezes T quadrado. Então, o meu T quadrado vai ser 3,2 dividido por 5. 3,2 dividido por 5 vai dar 0,64. O meu T, então, é a raiz de 0,64, que vai dar 0,8 segundos. Então, o rapaz caiu aí em menos de um segundo, né? 0,8 segundos ele cai. Não daria tempo de ficar em pânico. Tá? Bom, agora falta calcular a velocidade final. Como nós temos o tempo, a gente consegue calcular a velocidade final pelo watt. Ou a gente pode usar o Torricelli também. Vamos fazer os dois? Vou fazer o watt aqui, ó. V igual a velocidade inicial é 0, mais a aceleração que é 10 vezes o tempo de 0,8. Então vai ficar 8 metros por segundo. Essa é a velocidade final dele. Tá? Vamos fazer o Torricelli só para a gente confirmar. Então,
V quadrado, a velocidade inicial é 0, mais 2 vezes 10, vezes o ΔS. Posição final, é 3,2, né? Posição final menos inicial. Então aqui vai ficar 0, né? Aqui 32 vezes 2, 64. A minha velocidade é raiz de 64, que vai dar 8 metros por segundo. Igual aqui, né? Tem que dar o mesmo resultado. Só que a gente fez com duas formulinhas diferentes aí. Tá? Então, lembrando, tá? Que nesse caso, na queda livre, é mais fácil a gente colocar o meu sistema de referências aqui para baixo. Tá? Você coloca para baixo. Tudo bem? E você está calculando, por exemplo, quando você pega o sorvetão, a distância que ele está caindo. Tá? Então, ele começa no tempo zero. Tá? Depois de 0,8 segundos, ele caiu 3,2 metros. Tá? Então, quando a gente calcula a partir daqui de cima para baixo, você está calculando a altura que ele está caindo. Tá? Então, começou no zero, quantos metros ele caiu? Né? Quando a gente usa esse sistema de referência. Tudo bem? Tá? Não é a altura que ele está, quando eu fiz aquela fórmula que eu coloquei o H, não é a altura que ele está do chão, é a altura que ele caiu. A distância que ele caiu a partir daqui de cima. Tudo bem? Dúvida aí? Não, professor, pode prosseguir. Então vamos lá. Então eu falei de queda livre. Agora vamos tratar do lançamento para baixo. Tá? O lançamento para baixo é bem parecido com a queda livre. A diferença é que a velocidade inicial não vai ser zero. Vocês vão ver que as formulinhas mudam, porque agora tem a velocidade inicial, né? Então por isso que eu não recomendo ficar decorando aquelas formulinhas que eu fiz no começo. Então é só para a gente deduzir. Eu vou deduzindo aquilo lá para a gente trabalhar com as fórmulas, tá? Mas não tem necessidade. Então, ó, vamos lá. Então, lançamento vertical para baixo. Então você vai pegar o objeto e você não vai soltar ele. Você vai arremessar ele para baixo, vai jogar ele para baixo lá. Tá? Você vai colocar uma velocidade inicial nele. Então, ó, o objeto agora, você está jogando ele para baixo com uma velocidade inicial diferente de zero. Ele vai cair e ele vai ter uma velocidade final aqui. Suponha que ele caia a uma altura h, né? Tá? Bom, vai ficar a mesma coisa aqui. A gente considera aqui, ó, a posição inicial como zero, a posição final como h. Ele caiu essa altura h aqui, né? Por conta da gravidade, né? Ele caiu a altura h por conta da gravidade, tá? E se eu pegar as formulinhas, né? Do movimento uniformemente variável com aceleração, então aí a gente vai considerar a velocidade inicial, tá? Então ficaria o Voat, né? Ficaria normal, né? Ficaria só assim, ó, V igual a V0 mais a gravidade vezes o tempo. Então ele tem a velocidade inicial e a gravidade está ajudando ele a ganhar essa velocidade aqui. Então V igual a V0 mais gravidade vezes o tempo. O sorvetão. Posição final H, posição inicial 0, mais V0 T, mais G T quadrado sobre 2. Então percebe que aqui não é 0 mais, né? Tem esse T. Tá? E o Torricelli vai ficar dessa forma aqui, né? 2GH. Agora ele tem a velocidade inicial que a gente não pode desconsiderar. Tudo bem? Tem até um quadrinho roxo na apostila que é exatamente essas formulinhas aqui. Tá? Ele deduz ali também, mas não tem necessidade, tá? É só você substituir os parâmetros iniciais. Tudo bem? Bom, a gente tem outro exercício resolvido aí, ó, pra gente dar uma olhadinha. Página 237, o 1 de novo ali, só que agora o 1 da parte inferior direita aí.
Suponha que o pai de Guilherme, ao lançar a chave com 10 metros por segundo para baixo, percebe que a chave demorou 2 segundos para chegar ao chão. Qual é a altura que a chave foi lançada? Ah, ele tem um textinho, tem uma historinha aí, né? Acho que o moleque ficou trancado para fora. É. Aí o pai, ao invés de soltar a chave, né? Só para o moleque pegar, acho que o pai tava meio bravão e arremessou a chave para baixo, né? Pra ver se acertava na cara do moleque, eu acho. E jogou com uma velocidade de 10 metros por segundo ao quadrado, 36 km por hora. Meio rapidinho até que ele jogou essa chave aí. Era para acertar o moleque mesmo. Vamos lá. Velocidade inicial, 10 metros por segundo. E ele falou que o tempo de queda foi 2 segundos. Ele quer saber então quanto caiu. Bom, se eu tenho tempo e eu quero saber a altura da queda, eu só posso dar uma sorvetão aqui, né? Não tem outra opção. O tempo e eu quero a distância, eu uso o sorvetão. Então, ó, a altura vai ficar 10 vezes 2 mais 10 da gravidade, é 10 aqui da velocidade inicial, mais 10 da gravidade, vezes 2 ao quadrado sobre 2. Aqui fica 20. Aqui a gente corta, fica 5, né? 5 vezes 2 ao quadrado, 4. 20 mais 20. Então, a altura do prédio é de 40 metros. Caraca! 40 metros de altura. Tá? Nesse caso, nessa altura muito grande, se você jogar uma única chavezinha, provavelmente, numa situação real, né? A chave não vai chegar com a velocidade máxima ali na testa do rapaz, né? Ela vai acabar sendo freada ali. Então ele arremessa com a velocidade inicial, e aí só que o ar vai frear, tá? Então ela não vai chegar com a velocidade máxima ali. Não. A gente pode até calcular a velocidade máxima, né? Que ela chegaria no solo. Aqui, né? V igual a 10 mais 10 vezes P. 10 mais 2, né? 10 mais 20, velocidade de 30 metros por segundo. 30 metros por segundo dá uma velocidade de 108 km por hora. Tá? Uma chave com velocidade de 108 km por hora na tua testa, capaz de entrar na testa. Tá? Então, a resistência do ar não vai deixar a chave chegar com uma velocidade de 108, tá? no, no rapaz. Tá? E mesmo se ela tiver uma velocidade de 108 e chegar no chão, ela vai acabar arrebentando a chave, né? Vai acabar macetando a chave. É uma velocidade muito alta. Tá? Então, a resistência do ar não vai deixar essa pequena chavezinha chegar com essa velocidade aqui. Tá? Agora, se ao invés de você jogar a chave de 40 metros de altura, você joga uma coisa maior, tipo um piano, aqueles desenhos do Pernalonga e tal, que sempre cai um piano de alto do prédio, tá? O piano provavelmente cairia com essa velocidade, porque já o piano tem uma massa muito maior, a resistência do ar não vai conseguir frear o piano. Tudo bem? Então tá aí. Bom, vamos lá.
Bom, continuando então. Nós temos agora o movimento vertical, o lançamento vertical para cima. Agora eu vou arremessar o objeto para cima. Tá? E agora a gente tem mais algumas considerações a mais para tratar aí. Tudo bem? Primeiro, esse movimento agora está contrário à gravidade. Você arremessa o objeto para cima, tá? E ele tá sob a ação aí da gravidade para baixo. Então, ontem a velocidade tem um sinal e a gravidade tem outro, porque eles estão para direções opostas. Tá? Nesse caso, a partir de agora, do movimento, do lançamento para cima, eu costumo colocar o meu referencial agora para cima. Então, eu coloco aqui que a posição inicial dele é H. Tá? Então, o meu movimento ele cresce para cima. E o meu chão, eu considero 0 metros. Tá? Então, o nível aqui do chão é o 0 metros, ele começa de uma altura H, ele vai subir mais e depois ele cai. Tudo bem? Como é que ficariam as equações para esse movimento aí? Tá? Bom, se eu vou considerar o meu referencial para cima, a minha velocidade inicial agora, ela é positiva. E minha gravidade, ela fica negativa. Minha gravidade agora, eu considero ela como menos 10. Ela está para baixo, contrário ao meu sistema de referências. Vamos lá. V igual a V0 mais AT. Como é que vai ficar o watt aqui? Vai ficar V igual a V0 menos GT. Menos GT, porque agora a gravidade ela é ao contrário. Tá? Como é que vai ficar o meu sorvetão? Bom, a posição final vai depender do tempo, né? A posição inicial é h, mais a velocidade vezes o tempo, menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Tá vendo que não é nem formulinha nova? Eu só estou substituindo os parâmetros iniciais aqui, tá? Para mostrar para vocês como é que faz, como é que fica essas equações aí. Tá? Então, a posição final depende do tempo, né? E a posição inicial agora é o h. Tá? A velocidade inicial é positiva e a gravidade ela é negativa. Bom, o Torricelli, como é que fica? V quadrado igual a V0 ao quadrado, menos 2 vezes G vezes... E aqui você coloca, né? Posição final menos inicial. Tá vendo que o delta S é S menos S0, né? Então, posição final menos inicial. Se ele chegar no chão, esse H é zero. Espera aí. Faz um pouquinho diferente aqui. É isso daí mesmo. A apostila ele coloca só o H, mas aqui ele não considera a posição inicial, né? Tá? O problema aqui é o movimento de subida. Esse Torricelli com o tempo aqui ele fica meio bugado. Tá? Porque ele tem um movimento de subida, a velocidade dele é menor. Ele tem que estar subtraindo e não somando. Aqui na subida também está mais alto, né? Então tá isso aí mesmo, tá certo. Tá? E vamos supor que ele começou numa altura de 10 metros e ele subiu até o 15. Então aí 15 menos 10 fica 5 metros positivo. Por isso que ele colocou o positivo aí na apostila de vocês. Tá? Agora eu entendi o que ele fez. Tá?
No caso da formulinha, ele já está considerando a altura que o cara está, quando ele coloca aqui no Torricelli. Tá? Então aqui aqui eu estou considerando a altura que ele está e a inicial, né? Que seria o tantinho aí que ele subiu. Tá? Então, nesse caso, o H que ele coloca aí seria o H. Tá meio estranho essa formulinha que ele colocou. Porque daí não é o H total, né? É. Tá? Bom, então vamos lá. Outras considerações que nós temos em relação aqui ao lançamento vertical para cima. Esse objeto, ele vai subir, vai descer, né? Então ele vai subir aqui, aí a hora que chegar lá em cima ele desce. Nesse ponto mais alto, a velocidade dele é zero. Então você jogou o objeto para cima, ele subiu, 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 subiu. Quando ele chegar na altura mais alta, ele para e aí ele desce. Nesse ponto mais alto, a partir desse ponto mais alto é uma queda livre, né? Então você joga para cima, ele subiu até chegar na altura máxima. Chegou na altura máxima, a partir daqui ele é queda livre, ele cai como queda livre. Tá? Da altura máxima para o chão, quando ele estiver na volta, né? Aí você considera o movimento como queda livre. Tá? Então, ó, na medida que ele está subindo, esse movimento ele é retardado, tá? Porque ele vai perdendo velocidade, porque a velocidade e a gravidade são contrárias, então na subida é um movimento retardado. Tá? Aí ele vai diminuindo essa velocidade até parar. Aí na queda já é um movimento acelerado, que ele vai ganhando essa velocidade aí durante a queda. Tá? Até ele chegar no Sol. Tudo bem? Vamos lá, vamos dar uma olhada no exercício resolvido. Página 238 ali, ó, finalzinho. Então, resolvido ali, ó, página 238. Ó, em um jogo de vôlei, denomina-se tempo de voo o intervalo de tempo ao qual um atleta que salta para cortar uma bola está com ambos os pés fora do chão, como ilustra a figura. Considere que um atleta consegue levar seu centro de gravidade a 0,45 metros do chão e a aceleração da gravidade é igual a 10. Qual é a velocidade inicial em metros por segundo do centro de gravidade do atleta ao saltar e o tempo de voo? Bom, vamos lá. Então ele está falando que o carinha, o atleta, ele vai saltar. Então ele vai ter uma velocidade inicial aqui, que a gente não sabe. Aí ele falou que o centro de massa do atleta, centro de massa, vou colocar barriga dele aqui, o centro de massa dele vai subir até uma altura, vai subir 45 centímetros. Então o centro de massa dele sobe 45 centímetros. Tá? Então vamos lá. Qual vai ser a velocidade inicial? Com os dados que eu tenho. Eu só tenho o tanto que ele se moveu. Tá? Se eu só tenho o tanto que ele se moveu, eu vou usar aqui, ó, o Torricelli para achar a velocidade inicial. Por quê? Porque a velocidade final é zero. Quando ele salta, quando ele chega no ponto mais alto da trajetória ali, né? Ele para. Tá? Então, eu tenho também a informação que no ponto mais alto aqui a velocidade é zero. A velocidade final é zero. No ponto mais alto. Então vamos usar o sorvetão? Sorvetão não, Torricelli. Então vamos lá. A velocidade final é zero. A velocidade inicial ele quer saber. Mais, menos, né? Porque a gravidade é para baixo. Menos 2 vezes a gravidade, vezes a altura que o centro de massa subiu. O centro de massa, ele variou
0,45, né? Aqui não tem isso daqui de final menos inicial. Você pode colocar ah, o inicial como o deslocamento dele foi de 0,45, né? Você coloca o inicial 0 e o final 0,45, né? Você pode colocar aqui, ó, inicial 0 e final 0,45. Então aí vai ficar final menos inicial dá 0,45. Tá? Então, aqui seria 0,45 e a altura inicial do ponto de massa você considera como zero, o centro de massa. Então aqui vai ficar 0 igual a V0 quadrado menos 9. Então, V0 ao quadrado igual a 9. V0 igual a raiz de 9, que é 3 metros por segundo. Então, essa que foi a velocidade dele aí. E ele quer saber o tempo de voo. Bom, para descobrir o tempo de voo, aí a gente pode usar. Tem várias formas de resolver. Deixa eu ver como ele faz aqui. Ele considera o tempo de descida. Aí, nesse caso, o problema ele calcula o tempo de voo pela queda livre. Tá? A gente pode fazer de várias formas. A gente pode fazer, por exemplo, pelo watt. V igual a V0 menos GT. A velocidade final é 0, a inicial é 10. 10. Não, a inicial é 3, calculei aqui. 10 é a gravidade. 3 menos 10 vezes T. Então, eu vou ter que 10T igual a 3. T igual a 3 dividido por 10, que é 0,3. Tudo bem? Bom, a gente pode usar o sorvetão também. Tá? Só que se eu for usar o sorvetão, vai virar uma equação de segundo grau. Tá? Que eu vou colocar aqui, ó, 0,45, 0. Aí aqui vai ter 3 vezes t, menos 10t quadrado sobre 2. Aí vira uma equação de segundo grau para a gente resolver. Vai achar o 0,3 também. Então, a partir daí, a gente tem várias formas de resolver. Tá? Então, se eu for fazer o sorvetão aqui, ó, fica 0,45 igual a 3 vezes t, menos 10 vezes t quadrado sobre 2. 0,45 igual a 3t menos 5t quadrado. Vamos ajeitar? 5t quadrado menos 3t mais 0,45 igual a 0. Tá? E aí você vai achar dois intervalos de tempo aí. Tá? Vamos resolver aqui rapidinho? Delta vai ficar. Delta fica 0. Só vou ter um intervalo de tempo, né? Tá? O tempo, então. Menos 3, mais ou menos raiz de 0, sobre 2 vezes A. Então aqui vai ficar 3 sobre 10, que é 0,3 segundos. Ó, também deu o mesmo tempo. E a apostila aí faz de outro jeito, que a apostila faz a partir da queda livre. Ele está 0,45 metros acima, e aí a partir desse ponto ele cai em queda livre. Vai dar o mesmo intervalo de tempo aí. Certo? Dúvida? Não, senhor, tranquilo. Ai, vamos lá, acabar nesse capítulo aí. Os capítulos de cinemática são muito extensos.
Bom, vamos lá. Agora nós temos o movimento, o lançamento horizontal. O que é o lançamento horizontal? Você vai arremessar um objeto, só que na direção horizontal. Então, tipo, como você pega um objeto e joga ele de uma mesa. Você põe em cima de uma mesa horizontal, você arremessa esse objeto, o que ele vai fazer? Assim que ele sai da mesa, ele vai fazer esse movimento de parábola. Por quê? Bom, ele saiu da mesa, né? Ele tem a velocidade dele para frente, só que ele tem o movimento da queda aqui também. Ele tem uma composição de dois movimentos. Ele tem um movimento na horizontal e um movimento na vertical. Tá? Bom, o movimento na horizontal é um movimento uniforme. Na horizontal é um movimento uniforme. Na vertical é um movimento uniformemente variado. Mais especificamente vai ser um movimento de queda livre. Então eu tenho dois tipos de movimento aqui. Tenho um movimento uniforme na horizontal, movimento uniformemente variado na vertical. Tudo bem? Bom, a única coisa que tem em comum aqui é o tempo. O tempo é a única grandeza que vai valer tanto para o movimento horizontal quanto para o movimento vertical. Então, tempo é a grandeza em comum. Professor, Oi. então se um objeto é lançado na horizontal sobre um solo, vai considerar só MU, né? Movimento uniforme. Depende do que você quer saber. Para você calcular a alcance que ele cai, esse alcance aqui, aí é o movimento uniforme, que é o alcance na horizontal. Só que se você for trabalhar com qualquer coisa na vertical, é move. Ah, entendi. Beleza, então. Tá? Bom, então você lançou e ele está fazendo todo esse movimento aqui, né? Tudo bem? Na direção vertical, é movimento em queda livre, que a gente já viu. Tá? Por quê? Porque essa velocidade que ele sai é a velocidade horizontal dele. Ele não tem velocidade na vertical. Essa velocidade em V aqui, ó, fiz de laranja, tá apontando aqui na direção horizontal. Então, essa velocidade, ela é do move, do move. Posso colocar até aqui, ó, Vx, tá? Que é a velocidade na direção x. E aí nós temos aqui que a velocidade inicial na direção y é zero. Então, na direção y, ele começa com velocidade zero, que é o da queda livre, né? Lembra que a queda livre você solta? Então, ele vai ter o movimento de queda livre aqui, e aqui o movimento de uniforme, para dar o alcance. Então, na horizontal, a velocidade ela é constante. Tudo bem? Bom, as equações da queda livre, elas valem todas que a gente viu lá no comecinho, tá? Então, o tempo de queda era a raiz de 2h sobre g, acho que era isso, né? Vou confirmar aqui. Isso. O tempo de queda era a raiz de 2h sobre g, tá? Agora vamos aqui, ó, em x. Em x eu tenho um movimento uniforme, então eu tenho só o sorvete. Então como é que vai ficar meu alcance? A posição final. Vou considerar a posição inicial dele como zero, que é igual ao alcance. Opa! O alcance, então, que é a posição final dele aqui é zero, da posição inicial. Pode considerar a posição inicial aqui, ó, zero. 0 metro. Então, daqui para frente. Mais a velocidade inicial dele aqui, que ele sai da mesa, vezes o tempo de queda. Então, meu alcance é a velocidade em x vezes o tempo de queda. O tempo de queda é esse daqui, né? Raiz de 2h sobre g. Tá? Então, quando você vai analisar, você esquece que tem, você esquece separado, como se fosse um movimento só. Então, por exemplo, você vai analisar em Y é queda livre, daqui até o chão. Aí você vai analisar o mu é daqui para cá.
tá? É daqui para cá. Só como ele tem a queda livre, à medida que ele está avançando para cá, né, para chegar nesse alcance, ele também está caindo. A gente tem esse movimento composto aqui, ó. À medida que ele avança, ele também cai por conta da gravidade. Então ele faz esse movimento assim, né? Tudo bem? Bom, vamos fazer o resolvido? Página 240, resolvido 1. Ó, uma pequena esfera lançada com velocidade v0 do parapeito de uma janela a 5 metros do solo cai a um ponto 7,5 metros da parede. Considere que g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, expressando a resistência do ar. Calcule o módulo da velocidade v0 com que a esfera solta do parapeito. Bom, eu quero saber essa velocidade que ela sai daqui, esse Vx, que é a velocidade do mu. Bom, aonde que eu vou ter? Eu vou ter aqui no alcance, né? O alcance é a Vx, a velocidade x, vezes o tempo de queda. Então, esse alcance aqui, eu preciso do tempo de queda. Como é que eu vou calcular o tempo de queda? Bom, o tempo de queda eu preciso da altura, que ele passou, né? Que foram 5 metros. H igual a 5 metros. Então, eu consigo calcular o tempo de queda. O tempo de queda é 2 vezes 5 dividido pela gravidade, que é 10. Então, meu tempo de queda vai ficar raiz de 10 sobre 10, que é a raiz de 1, que é 1 segundo. Ele vai demorar 1 segundo para cair. Tudo bem? Agora a gente vem no alcance. O alcance no desenho aí, ó, é 7,5 metros. Então vai ficar 7,5 igual a Vx vezes 1. Então o meu Vx vai ficar 7,5 metros por segundo. Então é a velocidade que ele sai daqui de cima, né? Tudo bem? Tranquilo, senhor. Tá? Bom, então, tem os exercícios conceituais aí que vocês podem fazer depois, tá? Semana que vem a gente faz. Mas eu acho bom vocês darem uma olhada aí, se vocês têm alguma dúvida. Vocês conseguem resolver alguma coisa. Mas aí semana que vem a gente faz esses aí. Tá? Os conceituais são bastante teóricos. Vamos para frente 2. Professor, o capítulo 11 de Física 2 a gente já viu, né? A gente já iniciou. Uma parte. A gente não viu dilatação dos líquidos. Mas é quase a mesma coisa. A gente chegou a ver a dilatação volumétrica. Você viu uma aranha andando aqui? Tá louco? Você tem medo, senhor? Não, né? Mas é que não era pequeno. Na verdade, não tem nem muita coisa para ver aqui. Vamos fazer um exercício do capítulo de cinemática que a gente estava vendo, depois a gente vai para o outro capítulo. A gente já deu um adianto nele mesmo. Vamos ver o exercício que a gente pode fazer aqui. Tem bastante teórico esses exercícios aqui, né?
são todos teóricos. Vamos dar uma olhada então no 5. 5 exercício conceitual aí. Então, a página 240, o 5 conceitual. Ó, vamos lá. Um objeto é lançado da superfície da Terra verticalmente para cima e atinge a altura de 7,2 metros. Considere o modo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E desprezando a resistência do ar sobre o movimento do objeto, são feitas as seguintes afirmações. Então, ele coloca os dados aí do lançamento para cima, ele sai de uma altura de 7,2, mas ele não pede para calcular nada, né? Ele só pede para a gente analisar o movimento. Então, vamos lá. Durante a subida, então, você jogou para cima, ele está subindo. Os vetores de velocidade e aceleração têm sentidos opostos. Sim, né? A gravidade vai estar sempre apontando para baixo. Sempre. Só que quando você está jogando para cima, a velocidade está oposta à gravidade, né? Então, sim, a 1 está correta. Tá? A 2. No ponto mais alto da trajetória, os vetores de velocidade e aceleração são nulos. Vetor, então, quando a gente fala de vetor, na verdade, né, a setinha que está apontando, né? O vetor. Tá? Então, o vetor velocidade e aceleração é nulo. No ponto mais alto da trajetória, ele para. Ali a velocidade é zero, então não tem setinha de velocidade. Então, a velocidade naquele ponto é nula. O vetor velocidade é nulo. Só que a gravidade, ela está apontando para baixo. O vetor gravidade não sumiu. Então tá errado essa 2 aí. Tá? Durante a descida, os vetores velocidade e aceleração têm o mesmo sentido. Sim, né? Está descendo, a velocidade está apontando para baixo e a gravidade está apontando para baixo. Então é a mesma direção, é o mesmo sentido. Tá? Só para a gente lembrar, né? Durante a subida, o movimento é retardado, tá? Que a gravidade e a velocidade estão em direções opostas. E durante a descida, o movimento ele é acelerado, que a velocidade e a aceleração da gravidade têm a mesma direção. Então fica aí a correta com 1 e 3. Alternativa T. Tá? Vamos lá, então. Agora a gente vai para o capítulo 11. Dilatação volumétrica, que a gente já viu, mas a gente vai dar uma relembrada. E a dilatação dos líquidos. A dilatação dos líquidos a gente não viu ainda. Senhor, Oi. que bicho é esse nas suas costas? Ah, tá. Tem aranha aqui, mas não é tanto assim, não. Aqui em casa é duro, cara, porque do lado aqui, o terreno do lado não tem construção e o vizinho não corta mato. E aí fica aqueles matos desse tamanho que assim, cara. Vocês não conseguem nem estar no terreno, faz uma selva ali. Ah, ali pra surgir aranha é duro. Agora o meu terreno aqui do quintal, ele tá limpinho, né? Quando chovia e juntava mato também, cara. Era uma aranheira, você ia deitar na cama lá, tinha uma aranha do lado lá, seu. Era uma desgrama. Agora, Professor, o foda nem é aranha, é escorpião mesmo. também. Mas. Escorpião eu ainda não vi, ainda bem. Tá? Mas o vizinho tem que limpar ali, né? Qualquer dia a gente chama a prefeitura. Ficar encrencando com o vizinho. A minha casa aqui não tem vizinho dos dois lados, não tem do esquerdo e do direito. Mas de um lado o cara passa trator toda semana para tirar o mato, né? Agora o outro não, o outro daqui a pouco cresce uma sequoia ali.
Vamos lá. Dilatação volumétrica. Então a gente já viu a dilatação volumétrica ali nos primeiros momentos que a gente teve de isolamento social, né? Tá? Eu falei um pouquinho de dilatação volumétrica com vocês já. Então, vamos lá. A dilatação volumétrica é a dilatação em 3 dimensões. Quando as 3 dimensões forem relevantes aqui para a dilatação. Então, a gente tem um volume inicial a uma dada temperatura inicial. Aí, isso daqui ele vai para o volume final. Tempo não, né? Temperatura. Temperatura final. Tudo bem? Ele vai aquecer aqui. Aí eu vou ter um ΔV. Tá? Eu não sei nem se eu consigo desenhar um ΔV aqui. A gente tem aqui, ó. Esse ΔV. Tá? Então, o que é o ΔV? ΔV é o volume inicial, vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes o ΔT. Tá? Lembrando que o gama, coeficiente de dilatação volumétrico, é 3 vezes o alfa, o coeficiente de dilatação linear. Tudo bem? Bom, em alguns casos você vai ter que calcular o volume desse objeto aí. Tá? Aí você tem que lembrar das formulinhas de volume da matemática. Volume de sólido geométrico. O mais comum, né, quando se fala de dilatação, é o volume do paralelepípedo. O volume é A vezes B vezes C. Tudo bem? O paralelepípedo. Então seria o comprimento, a largura e a altura. Tá? Mas pode ser qualquer coisa. Pode ser um cilindro. Aí você tem que lembrar da formulinha do cilindro, né, que é o área da base, né? Πr ao quadrado vezes a altura, tá? Pode ser uma esfera, né? 4πr ao cubo sobre 3, o volume. Então, em alguns exercícios pode ser que você tenha que calcular o volume antes. Aí você tem que lembrar das formulinhas lá da geometria espacial. Tá? Bom, o espaço vazio. Eu já comentei com vocês, né? Da chapa com espaço vazio. O voo sólido com espaço vazio é a mesma coisa, né? Ele vai aumentar e o espaço vazio aumenta também. Tá? É quando você considera o espaço vazio como se fosse a expansão do espaço vazio, você considera como se fosse a expansão de um buraco como se fosse a expansão do próprio substância. Tá? Você tem uma esfera metálica oca, tem um buraco no meio ali, a dilatação daquele buraco é como se fosse a dilatação do próprio material. É como se ao invés de um buraco você tivesse uma esferinha menor ali. Tudo bem? Bom, vamos lá. Eu acho que eu não falei para vocês da lâmina bimetálica. Tá? A lâmina bimetálica é um dispositivo utilizado para controle de temperatura. Tá? A lâmina bimetálica é uma lâmina, um conjunto, né, de 2 metais diferentes. Então, tem 2 metais que são soldados um no outro aqui. Vou colocar aqui, ó, coeficiente de dilatação linear 2. Coeficiente de dilatação linear 1. Tá? Como é que funciona a lâmina bimetálica? A lâmina bimetálica, ela costuma ter... Ele colocou as substâncias aí, né? Costuma ser o latão e o invar. Mas pode ser qualquer metal, tá? Esses 2 metais, eles têm coeficientes de dilatação diferentes. Tá? Ou seja, um dilata mais que o outro. Tá? Vamos supor que você tem uma lâmina metálica e um forno. Tá?
Aqui nessa pontinha aqui, ó, você tem uma ligação do forno e aqui seria uma ligação elétrica, de energia elétrica. Então tem um fio aqui, tá? E aí aqui está ligado no conector. Então na situação de uma temperatura inicial, tá? Esse conector está encostando na lâmina e vamos supor que o forno está ligado. Você pensa num forno industrial, por exemplo. Então, nessa posição aqui o forno está ligado. Tá? Só que daí isso aqui começa a esquentar. O forno está ligado, começa a esquentar. Quando começar a esquentar, essa lâmina aí ela vai sofrer dilatação. Vamos supor que o alfa 1, vamos supor não, tem que ser, né? Que o alfa 1 é maior que o alfa 2. Isso quer dizer o quê? Que a lâmina 1 ela vai dilatar mais que a lâmina 2. A lâmina 1 ela vai ficar maior. Só que essas duas lâminas elas estão soldadas, estão uma colada na outra. Elas não vão separar, tá? Então o que vai acontecer? A gente vai ter o conector aqui e as lâminas elas vão envergar. E o seu conector ele ficou aqui, né, desligado. Então tem uma temperatura aqui final maior que a temperatura inicial, tá? Então, como a lâmina 1 tem um coeficiente maior, ela vai dilatar mais. Só que elas estão soldadas, então ela não vai para frente, né? A dilatação. Tá? Ela vai envergar por conta da lâmina 2, que tem um coeficiente menor. Tá? Então ela enverga para baixo aqui e aí desliga a conexão. Aí o forno desliga. Tá? Aí o forno para de fornecer calor e com o tempo isso aqui vai voltando ao tamanho normal. E aí ligou de novo. A hora que conectou, o forno liga. E volta a aquecer. Opa, aqueceu, ela desentortou, o forno desligou. Então fica nesse vai e vem, né? Para você conseguir manter a temperatura do forno mais ou menos constante ali. Tudo bem? Então, normalmente, se você tem a lâmina metálica, em qualquer coisa que você vai controlar a temperatura, tá? Não necessariamente o forno. Pode ser um ferro, uma torradeira, pode ser um ar-condicionado ou uma geladeira, né? Pode ser um controle de não para aumentar a temperatura, pode ser um controle para diminuir a temperatura. O princípio é o mesmo, tá? Então, quando você vai controlar a temperatura, você pode usar aí a lâmina metálica. Tudo bem? Vamos lá. Então, vamos falar da dilatação dos líquidos.
Vamos lá. Aqui tem que dar na boca, né? Vamos lá. O que acontece com a dilatação dos líquidos? Tá? O líquido, a fórmula de dilatação dos líquidos é a mesma do volumétrico lá, né? É o ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Tudo bem? Qual que é o problema do líquido? Tá? Você não consegue dilatar o líquido sem ele estar dentro de um recipiente. Você não consegue fornecer calor para o líquido se ele não está no recipiente. Tá? Você não tem como. Tem que colocar o líquido num recipiente para poder aquecer ele. O que acontece? Bom, você está fornecendo calor para o recipiente. Só que o recipiente também vai receber esse calor e ele também vai dilatar. Então, o recipiente ele também dilata. Então, o que acontece? A dilatação dos líquidos é uma dilatação que a gente fala que é aparente. Tá? Por quê? Porque, vamos supor, você dilatou aqui, o recipiente estava até a boca de líquido. Tá? E aí, você forneceu calor e transbordou. Tudo isso que transbordou é do líquido dilatado. Não. Tá? Por quê? Porque o recipiente ele também aumentou. E uma parte do líquido que dilatou ficou dentro do recipiente que também expandiu. Tá? E caiu uma parte só dessa variação do volume. Então eu tenho uma variação, uma dilatação aparente. Tá? Por quê? Porque parece que ele dilatou esse tanto que transbordou. Mas na verdade o líquido ele transbordou mais. Tudo bem? Bom, para essa situação aqui, o que nós temos? A dilatação do líquido, a variação de volume do líquido, na realidade, é a variação de volume do recipiente, considerando que eles começam juntos, né? Mais a variação aparente. O que seria a variação aparente? Seria o tanto aqui que transbordou. É o tanto que parece que o líquido dilatou. Tá? Aqui a gente colocou o recipiente cheio, né? Por conta do... Só para ficar mais fácil de visualizar, né? O recipiente está cheio e aí transbordou aqui. Então esse tanto que transbordou foi o tanto que dilatou? Não. Esse tanto que transbordou é o aparente. A variação... A ΔV... Opa! ΔL aqui não, né? ΔV líquido é igual. O que o líquido dilatou? Ele dilatou o tanto que o recipiente dilatou, mais o tanto aqui que transbordou. Tudo bem? Então é isso daí. Quando a gente for considerar a dilatação do líquido, você também tem que considerar a dilatação do recipiente. Tá? Só um detalhe também, né? Quando você dilata o líquido, a massa específica dele, né, a densidade também muda. Lembra que a densidade é a massa sobre volume. A massa não muda, né? Só que quando você aumenta o volume, na hora que você aumentar o volume, a densidade diminui. Que é o que dá aqueles efeitos da corrente de convecção que a gente viu lá na parte de transferência de calor. Que a gente viu lá quando estava na escola ainda. Tudo bem? Pessoal, tem um textinho interessante aí, ó, que é o contextualizando, que é da dilatação anômala da água. Tá? A água, ela tem um comportamento diferente de 0 a 4 graus Celsius. Eu não lembro se eu já comentei com vocês. Eu comentei? A dilatação da água. Eu acho que não, senhor. Não lembro, não. Então, a água, ela tem um comportamento anômalo. Tanto no diagrama de fases que a gente viu, né, quanto na dilatação.
que acontece com a água? A água de 0 a 4 graus Celsius, ao invés dela 0 a 4 não. Você está aquecendo, isso, tá certo. Você tem água a 0 graus Celsius, você está aquecendo ela. Tá? De 0 a 4 graus Celsius, ao invés dela aumentar o volume, ela diminui de volume. Então, a água de 0 a 4 graus Celsius, ela tem um comportamento ao contrário. Você está fornecendo calor para ela. Ao invés dela expandir, ela contrai de 0 a 4. Tá? E aí, a partir do 4, ela começa a expandir. Tá? Então, ela tem um gráfico que é mais ou menos assim, ó. Tá? Temperatura e aqui o volume. 0 graus Celsius, 0 aqui, né? 4 aqui. Então, a água, ó, de 0 a 4, ela diminui o volume. A partir do 4, ela passa a aumentar o volume. Tudo bem? Bom, então o que acontece? Se a gente lembrar que a densidade é a massa pelo volume, tá? Nesse intervalo de tempo de 0 a 4 aqui, ó, a densidade está variando também, né? Densidade, você está diminuindo o volume, a densidade aumenta, né? E depois você está aumentando e a densidade diminui. Isso é muito importante para a manutenção da vida nos rios e lagos, nos lagos principalmente, né? A água está mais paradinha, mas nos rios também, que às vezes congela a superfície do rio. Tá? Por quê? Porque, vamos supor, você tem lá a água normal, a temperatura da superfície lá está alta, né? E à medida que você vai diminuindo a profundidade, essa temperatura vai diminuindo. Bem? Bom, aí está começando o inverno. Está começando o inverno, começa a diminuir a temperatura da água. Então, você está diminuindo a temperatura da água. Está vindo para cá. Está diminuindo a temperatura da água, tá? O volume está diminuindo, tá? A densidade ela está aumentando. Ou seja, essa água fria está descendo ali no lago. Tá? Então, a temperatura está diminuindo, o volume está diminuindo também, a densidade está aumentando, então essa água fria começa a cair. Ela fica lá no fundo do lago. Só que quando essa água chega a 4 graus, começa a diminuir mais a partir daqui, né? O volume começa a aumentar. E aí a densidade aumenta. Então, a água a 0 graus Celsius, ela vai subir. Tá? O volume vai aumentando, a densidade diminui e a água fria sobe. Olha que é o contrário, né? Normalmente o frio desce. Só que a água de 4 a 0, o frio vai, a água fria sobe. O que acontece? A água com 0 graus Celsius, ela tem o volume pequeno. E aí a água congela só na superfície. Tá? A água congela só na superfície. E aí, como o gelo ele é um isolante térmico, abaixo do zero, da superfície, que é 0 graus Celsius, você tem água acima de zero. Então você congela só a superfície da água. Embaixo desse gelo aí da água é uma temperatura acima de 0 graus Celsius. Então os peixes e os outros animais que vivem dentro da água, embaixo daquele gelo, a temperatura está maior que zero. E aí você consegue manter uma vida aquática ali, tá? Mesmo no inverno. Tudo bem? Professor, então a temperatura diminuindo, o volume começa a diminuir. Daí a densidade aumenta. A partir do momento que chega do 0 graus Celsius do 4 ao 0 graus Celsius, o volume começa a aumentar, daí a densidade aumenta também. Diminui, a densidade diminui. A densidade diminui. E aí a água com temperatura de 4 a 0, ela sobe. Por isso que congela só na superfície. Isso. Entendi. Congela só na superfície.
Porque na superfície é o 0 graus Celsius. 0 graus Celsius ela tem o maior volume aqui em comparação com o 4, né? Ela tem o maior volume. Como ela tem o maior volume, ela tem menor densidade. Então a água com 0 graus Celsius ela fica lá em cima. E aí, 0 graus Celsius continua retirando calor, né, por conta do inverno, e aí congela só a superfície. Então, do 4 ao 0, o volume aumenta e do 0 ao 4, o volume diminui. Do 4 para o 0, o volume aumenta, do 0 para o 4, o volume diminui. Isso. Ah, beleza, valeu, senhor. O comportamento da água ela inverte entre 0 e 4 graus Celsius. Tá? Então, se não fosse esse comportamento da água aí, tá? Você não teria, todos os animais que vivem, não ia ter peixe em lago nenhum, né? Nos países onde você tem um inverno muito rigoroso, né? Onde você bate aquelas temperaturas abaixo de 0, tá? Se não fosse o comportamento anormal da água, não ia ter peixe em lago nenhum, né? Porque no inverno ia morrer todos os peixes. Tá? A menos que você consiga. Não tem como, né? Porque congela toda a água, né? Tá? Se não fosse o comportamento anômalo, toda a água do lago ficaria congelada. Tá? E aí você não teria vida aquática em invernos, em locais com inverno rigoroso. Tá? Então, graças a esse comportamento anômalo aí, que a água que a gente consegue ter vida aquática. Tá? Bom, então, vamos ver se tem um exercício desenvolvido aqui. Vamos dar uma olhada no 1. A gasolina possui um coeficiente de fração volumétrica alto. 1 vezes 10 elevado a menos 3 gama. Quer dizer que ela dilata bastante. Um posto de gasolina comprou 5.000 litros de gasolina e recebeu o carregamento a uma temperatura de 35 graus Celsius. Porém, toda a gasolina foi vendida quando a temperatura baixou para 25 graus Celsius. Sabendo que o litro de gasolina foi comprado a 2,50, calcule o prejuízo do posto. Não tem prejuízo não, né? Será que os caras não calculam isso daí? Na hora que vai colocar o preço da gasolina? Tá? Mas vamos lá. O suposto prejuízo do posto. Tá? O volume inicial é de 5.000 litros. A temperatura inicial é de 35 graus Celsius. A temperatura final é de 25 graus Celsius. Então, ΔV é V0 vezes gama vezes ΔT. Então, ΔV Senhor, Oi. a tia Paula pediu para fazer a chamada. Eu esqueço disso daí. Vamos só terminar aqui. Então, aqui é a temperatura final menos inicial. Então, vai dar 5.000 vezes 10 elevado a menos 3 é 5, né? 10 a menos 3 é 1 a terceira, dá 5. E aqui vai dar menos 10. Então, vai dar menos 50 litros. Então, teve uma diminuição de 50 litros aí. Aí você vai fazer 50 vezes 2,5, né? Que é R$2,50. Vai dar um prejuízo de R$125. E lógico que é considerado, né? Tá? Vamos lá.
Ayla. Vamos ver, que é mais fácil eu ver aqui, eu acho. Professor, Oi. é porque tem pessoa que às vezes não presta atenção, então a tia Paula pede para fazer a chamada para ver quem está prestando atenção. É. O Ayla nem tá aí. O Alan. Aqui. Arthur. Tô aqui, sir. Bruno. Presente. Camila. Ela respondeu no chat, sir. Não sei se você tá vendo. Vi aqui. Carolina. Aqui. Júlia. Paulo. Tá Manuela. no chat também, sir. Quero ver. A Manu também respondeu. Tá. Maria Eduarda Lima. Maria Está Eduarda. presente. Marconi respondeu? Respondeu, Paulo. Melissa. Miguel. Respondeu. Miguel acho que nem tá online. Não. Nayara. Presente. Nicolas. Nicolas tá dormindo, hein? E olha lá. Paulo. Pedro. Pedro acho que não tá presente também. E Vitória. Só o Nicolas. Ô, Paulo, Oi. o Nicolas respondeu para mim que ele não consegue escrever. Mas ele escutou você chamando e respondeu lá no chat. Tá. Respondeu lá no WhatsApp, tá bom? Tá. Tá, obrigada. Pessoal, então vamos finalizando, tá? Não sei se vocês já repararam, agora de manhãzinha lançaram duas atividades para vocês lá no Class, tá? São 3 exercícios de física 1, 3 exercícios de física 2, que vocês vão responder lá e anexar para mim também a resolução dos exercícios, né? Não é só marcar as alternativas, eu quero também a resolução. Então, 3 exercícios de cada frente, cada exercício vale 2 pontos, tá? E a entrega da resolução vale 4 pontos. Então, é 10 para cada matéria, né? Tá? Tem prazo para entregar. Se não entregar no prazo, vou tirar ponto. Então, eu coloquei para terminar, eu acho que amanhã no final da tarde. Até às 6 horas, é. Então, vocês têm hoje a tarde inteira, a noite para fazer, e amanhã a tarde inteira também. É só 3 exercícios de cada. E aí a resolução, vocês resolvem lá numa folhinha, fazem as continhas. Tá? Não precisa fazer o negócio, pode ser tipo um rascunho mesmo, tá? Mas só identifica cada questão ali, certinho. E aí você tira a foto e coloca lá no Class. Aí depois eu verifico e dou a nota. Tudo bem? Beleza, senhor. Então, beleza. Bom, você tem a próxima aula daqui a pouquinho. Então, valeu, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá? Beleza, senhor. Falou, valeu. Obrigado pela aula. Obrigado. Falou. Valeu, senhor. Obrigado pela aula. Tchau, tchau.